Boa noite, está no ar a resenha semanal. Hoje vamos continuar a falar sobre a detenção do antigo ministro moçambicano das Finanças e deputado da Assembleia da República, Manuel Chang, e posteriormente vamos fazer uma revisão sobre aquilo que aconteceu recentemente na Renamo depois da realização do seu 6º Congresso. Há, portanto, indicação de alguma remodelação política dentro deste que é o maior partido da oposição do nosso país. Julião Arnaldo, Domingos Gundana, Renato Molega e Miguel Mabote são os nossos painelistas principais, a quem desde já agradeço pela disponibilidade e endereço votos de um bom programa. Bom, esta semana o Tribunal Supremo pediu, portanto, digamos, uma espécie de autorização à Assembleia da República para prisão preventiva e também levantamento de imunidade do deputado Manuel Chang, detido, portanto, na África do Sul, a 29 de dezembro de 2018. Também esta semana o Presidente da República pronunciou-se pela primeira vez em torno da detenção de Manuel Chang e também sobre os contornos visando o esclarecimento das dívidas, portanto, comerciais, como ele melhor designou, dívidas comerciais não autorizadas. O Primeiro-Ministro também, durante o briefing com a imprensa, fez menção de que o governo não está a pagar nenhuma dívida relacionada, portanto, com essas 3 empresas. O que está a acontecer é que houve uma negociação. Esta negociação agora pode tomar um outro rumo depois, portanto, dos acontecimentos de 29 de dezembro de 2018. Bom, como é que olham para este cenário que foi apresentado esta semana em torno das chamadas dívidas ocultas? Julião. Boa noite. Antes de mais, agradecer a oportunidade, cumprimentar os meus colegas do painel, a Cia Martinho, a direção da Rede de Miramar e aos nossos telespectadores. Um cumprimento especial. Se calhar, antes de responder de forma direta a questão que me coloca, deixa-me aqui salvar a um facto que aconteceu na sexta-feira. Refiro-me ao lançamento da cimeira ou do negócio, da cimeira do negócio África-Estados Unidos, que vai acontecer, ou 12ª cimeira neste caso, que vai acontecer em Moçambique, em Maputo em particular, em que vai colocar empresários dos Estados Unidos com empresários africanos e moçambicanos na mesma mesa, à busca de parcerias, oportunidade de negócio. E eu penso que é importante frisar isso, na medida em que é uma oportunidade ímpar que o continente africano e Moçambique em particular, nosso setor privado sobretudo, poder se alavancar com pessoas com experiências ligadas a várias áreas. Não me refiro só na área mineira ou energética, provavelmente as pessoas tenham pensado nisso, mas em outras áreas do saber, ligadas ao setor privado. E a oportunidade ímpar também, Moçambique, vender os produtos que tem, criar sinergias e parcerias com os empresários americanos que estarão entre o dia 18 a 21 de junho, para, de certo modo, colocar Moçambique na rota do crescimento e desenvolvimento do país. Em relação à questão que coloca, o pronunciamento do chefe do Estado decorre à margem da recepção que deu aos embaixadores, que foram dar as boas-vindas ao bom ano ao chefe do Estado, e que, como era de esperar, o pronunciamento do chefe do Estado foi um pronunciamento responsável e à altura da posição que ele ocupa, que é o alto magistrado. Não era esperar uma outra forma de ser ou de estar. Segundo ele, a se respeitar o princípio da separação dos poderes, e ele está a acompanhar com preocupação o processo e com serenidade, a mesma serenidade que ele pede aos moçambicanos que tenham e confiem nas instituições de justiça, quer as nacionais, quer a sul-africana, quer a americana, em relação aos processos que estão em curso ligados ao processo das dívidas periféricas. Relativamente a esta questão das dívidas periféricas, há a questão daquilo que a narrativa dos tais sociólogos de intervenção rápida ligadas a eu não pago a dívida. E o primeiro-ministro veio em boa altura também clarificar que Moçambique não está a pagar nenhuma dívida. Desde 2016 que o país deixou de pagar a dívida comercial das 3 empresas aos credores.
E é caricato ver pessoas a incitar a desordem pública, alegando que o país está a pagar uma dívida que não está a ser paga. E essa dívida simplesmente foi inscrita, segundo foi depois informado pelo primeiro-ministro, foi inscrita ao Orçamento do Estado em respeito àquilo que a própria lei manda, segundo a qual todo o passivo ativo do Estado, incluindo o financeiro, o patrimonial, deve ser inscrito ao Orçamento do Estado. E dentro deste comando, o governo devia fazer isso. Foi o que foi feito. Neste momento estão a aguardar. Primeiro, foi suspenso o pagamento da dívida, até porque o próprio Estado ou o governo não tem dinheiro para pagar, resultante do bloqueio internacional e da crise internacional. Segundo, havia necessidade de se renegociar o processo de pagamento, tendo em conta que o cenário em que as dívidas foram contraídas, o país tinha um paradigma, neste momento é outro. E havia necessidade de se fazer essa a reestruturação da dívida, de modo a tornar essa dívida sustentável e, assim que houvesse condições, fosse paga, até tendo em conta também que há um processo que está em curso no país em relação à dívida, até que se decida se a dívida é de facto legal ou houve ações que prejudicaram o dinheiro da contração da dívida tenha tido, como posso dizer, beneficiado o país. Até lá o país está a negociar e já sabemos que o ano passado, por exemplo, o Estado conseguiu, com 60% dos credores do título da dívida, reestruturar a dívida. Isso é bom, vai permitir que o Estado possa não ter muita pressão e o dinheiro que devia ser pago para a dívida, até que o processo criminal ou que está ocorrendo nos tribunais seja declarado, o faça com uma maior ligeireza. Enquanto isso, parece que a inscrição da dívida no Orçamento do Estado não enferma de nenhuma ilegalidade, é resultante do própria lei manda, e que o Estado moçambicano, neste momento, não está a pagar dívida nenhuma. Quanto à quebra da imunidade do Manuel Changue... Vamos entrar nesse capítulo de quebra da imunidade. Quero ouvir a opinião do Gundana em relação, portanto, ao pronunciamento do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, também em relação a essa questão. Muito obrigado. Deixa-me saudar a ti, aos colegas aqui, a todos que estão lá de casa, agradecer a Deus por nos dar vida e aqui estarmos mais uma vez. Antes de ler também, deixa-me solidarizar com os meus irmãos, amigos e todos os residentes das cidades de Beira e Dondo, que nesta semana sofreram enxurradas que invadiram as cidades e muita gente perdeu os seus bens, muita gente ainda em centros de acomodação, em más condições. Gostaria de me acoplar a todos aqueles de boa vontade que estão a ajudar essas famílias e esperar que, de facto, as cidades vulneráveis que nós temos, que estão com o lençol baixo freático, possam ter uma outra prioridade nos próximos anos. Acreditarmos que o investimento e esforço de todos pode minimizar o sofrimento quando essas enxurradas acontecem. Quanto à questão que me coloca, eu não espero muito, nem esperava muito de alguém que também é implicado de certa forma no processo. Estamos a falar do Presidente da República, que não é novidade para ninguém, que na altura da contração desta mesma dívida, ele fazia parte do governo e era peça fundamental também porque as alegações da Defesa e Segurança, do qual era o ministro, fazem parte destes processos. Então, a esperança dele de que a Justiça faça de 2015 até hoje, e para mim essa esperança é uma esperança morta, não existe. Mas eu tinha que dizer alguma coisa perante os embaixadores, o corpo diplomático acreditado de Moçambique, mas não é nenhuma novidade para nós. Não temos nele uma palavra de esperança quanto a este processo, nem da justiça que ele cita.
olhando até para o formato desta mesma justiça, aquilo que a PGR fez para com o Ministério Público sul-africano, a carta enviada que está fora do contexto da questão da dívida oculta ou dívida ilegal, mas está mais para questões da ordem dos processos de aeroportos, Odebrecht, e que o pedido da vinda do Chang para Moçambique não tem nada a ver com aquilo que levou a ser preso na África do Sul. Quer dizer, é um processo diferente. Então, aqui há um jogo de cintura. A questão mesmo que se coloca, tanto do próprio ministro, nosso, as respostas que dão, eles não tinham outra forma de fazer. Mas, para mim, a justiça moçambicana caiu. A esperança de que a Bashir termine o seu mandato já em junho ou julho, para que se indique um novo procurador, não é, para mim, a solução. Penso eu, já tinha pedido, se Moçambique fosse um país normal, ela já teria pedido admissão. O Presidente da República, usando das competências que tem, se de facto quer que uma justiça funcione, teria já retirado a ela e refrescado o Ministério para que a magistratura, para que de facto possa funcionar. A questão aqui é simples, é que a dívida, Moçambique não tinha nenhum mandato de captura sobre Chang. Chang estava aqui. Nenhum Tribunal Supremo tinha emitido necessidade de levantamento de imunidade, apesar de vários apelos que foram feitos, todos os debates que existiam dentro do parlamento. Tivemos deputados até que diziam, o colega está aqui, por que não se quebra a imunidade para que possa ser ouvido? Ninguém fez isso. E quando é preso, e depois da desconstrução dos argumentos da carta, em que aquela senhora sul-africana diz que não há nenhum processo a decorrer em Moçambique sobre este elemento, visando a sua neutralização, e ao pedir o seu regresso, estamos a dizer, eles estão a levar o elemento para continuar a vida normal, como era nos processos que não tem nada a ver com isso. Vamos observar o nosso primeiro intervalo, voltaremos então no próximo bloco para continuar a analisar este assunto e vamos dar palavra também aos dois restantes painelistas do Resenha Semanal. Não sai daí, até já. Retomamos a resenha semanal. Renato, qual é a interpretação que faz, portanto, deste processo? Numa altura em que já ouvimos aqui formalmente os pronunciamentos do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, a tentarem, de facto, explicar ou dar alguma satisfação, não só ao corpo diplomático, à imprensa, mas também a todo o povo moçambicano. Muito boa noite. Começo igualmente por saudar aos telespectadores, aos colegas de painel e aos fazedores deste programa. Portanto, vou, antes de entrar no tema aqui em discussão ou em debate, igualmente solidarizar-me com os nossos irmãos munícipes da cidade de Nampula, estes que têm estado a manifestar-se tristes pela digestão daquela urbe. Estamos já a falar do lixo que tomou conta da cidade. Nós, nos anos passados, já havia um slogan que se usava em Macua, dizia Waria Wampula, que em português significa brilho da cidade de Nampula. E parece que esta situação, infelizmente, foi retirada. É uma situação muito triste. Nós pensamos que há que mecanismos governativos devem ser acionados para repor aquilo que é o brilho que Nampula merece. Indo na questão que me coloca o pronunciamento do chefe do Estado, o chefe do Estado, de fato, fez o seu papel. Eu acho que já deveria ter feito muito antes, porque é um assunto nacional, é um assunto que mexe com o nosso país. Temos um cidadão moçambicano detido na África do Sul. Este cidadão não é um cidadão qualquer. Falar de um deputado moçambicano, estamos a falar de um antigo dirigente. Entretanto, o chefe do Estado
não trouxe nada de novo, infelizmente. Nós esperávamos que o chefe do Estado viesse ao público para dizer qual é o papel do Estado moçambicano portanto, no contributo do combate à corrupção tendentes a essa realidade. O chefe do Estado simplesmente voltou a dizer aquilo que ele sempre diz, mas que não é verdade, que não é uma prática real, quando diz que há separação de poder. O princípio de separação de poder não existe, porque se houvesse, pode ter certeza que a situação de dívida já teria sido tratada, o relatório da Kroll já teria sido exaustivamente portanto, usado para, no mínimo, julgar as pessoas e depois encontrarmos respostas sobre a situação. Mas, infelizmente, o chefe do Estado diz que há separação de poder entretanto, estamos numa situação... Ele, de certa forma, como o mais alto magistrado da nação, tem mecanismos até mais para alterar, apercebendo-se que os nossos órgãos de justiça não estão a correr, não estão a fluir. Eu penso que haveria uma intervenção necessária para poder trazer esta situação. Mas penso que não surpreendeu a ninguém com o seu pronunciamento vazio. Igualmente, ao longo desta semana, tivemos da comissão política, onde ele, portanto, é o presidente desta comissão política, da Frelimo, que, ao invés de trazer questões contundentes, concretas, para virar ou para mudar aquilo que é o cenário atual, simplesmente traz pequenos versos de um poema, de que nós estamos, distanciamos-nos disto, incentivamos o combate à corrupção e tudo mais, mas me parece mais versos de um poema do que necessariamente, porque nós neste programa já dissemos o que é que a Frelimo, como partido dona desta dívida, é o partido, portanto, que tem os elementos, que tem os seus homens, que trouxeram o caos ao nosso país, precisava de fazer para devolver a dignidade aos moçambicanos. Necessariamente, eu esperava que a partir da comissão política houvesse uma decisão de orientar uma vez mais a bancada do partido Frelimo na Assembleia da República para devolver aquilo que foi imputado aos moçambicanos, que é o pagamento da dívida. A dívida, de várias formas, é só ver aquilo que se vive atualmente, é só ver quanto é que o combustível custava antes das dívidas e quanto é que custa hoje, é só verificar quanto é que o arroz, aquilo que é a cesta básica dos moçambicanos, quanto custava, e entretanto não estamos a evoluir, os salários dos funcionários públicos continuam na mesma, os salários são pagos com muita dificuldade, então há uma série de problemas, há muita coisa que está atrasado. Todos os serviços do Estado vão se agravando, isso significa de facto que estamos a pagar as dívidas. Isto significa que o governo do partido Frelimo continua a faltar respeito aos moçambicanos, continua a faltar respeito aos contribuintes de vários setores da economia moçambicana. Portanto, eu penso que o partido Frelimo precisa de tomar medidas. Eu repito muito o partido Frelimo porque este partido é que está a gerir o governo moçambicano, este partido é que tem a maioria na Assembleia da República, este partido é que controla a máquina até administrativa do Estado, incluindo o setor de justiça. Situações de manipulação da justiça, tanto a Procuradoria como os tribunais, agora temos este documento do Tribunal Supremo, estão a fazer manobras dilatórias, não estão preocupados em dar o seu contributo para a resolução dos problemas, não estão preocupados em trazer elementos que nos permitam avançar para frente. Infelizmente, procuram fazer jogadas políticas, jurídicas, simplesmente para atrasar cada vez mais o processo de tratamento da questão das dívidas. Neste momento, continuamos a ter uma Frelimo, portanto, mal direcionada,
com intenções claras de sacrificar e prejudicar o povo moçambicano e depois não se vislumbra qualquer ação tendente a melhorar esta situação. Portanto, nós já vamos continuar a apelar à boa-fé, ainda vai-se a tempo. O partido Frelimo tem que orientar a sua bancada para corrigir os erros que cometeu na Assembleia da República ao tornar as dívidas ocultas, as dívidas ilegais em dívidas legais e colocados nos ombros de todos os moçambicanos. Muito bem. Sr. Miguel Mabote. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Criador pela vida, saúde, mas também pedir a Ele para que olhe para aquelas populações que sofrem de calamidades, não é? Chuva, etc, etc, as províncias do Centro e Norte, e apelar à solidariedade nacional. Agora, eu não sei, é que eu não sou daqueles que dizem assim, mesmo que eu não goste de alguém, quando ele dança dentro da água, eu digo, está a levantar poeira. É que nós fazemos pressão pelo não aparecimento público, portanto, das entidades governamentais em relação a este processo. O chefe de Estado não aparecia, não se pronunciava, o próprio partido não se pronunciava. Então, nós estávamos cedendo, dizíamos sempre que não, devia aparecer alguém a falar qual é o posicionamento deles. Então, quando aparece, também é um problema. Eu vejo as coisas assim. Acho que nós devemos saber elogiar quando alguém merece elogios. Condenamos para alguém merece condenação. É certo que o Partido Frelimo, sim senhor, este assunto de dívidas ocultas é um assunto quase que inabordável no seio da Frelimo. Eu não sei se de forma a Frelimo emitiu aquele comunicado, eu não sei se emitiu sem pensar. Mas eu penso que pode ter pensado, porque a Frelimo sente que está a atravessar um momento de perda de popularidade, neste momento. E sem precedente, pelo menos nos últimos 40 anos, a Frelimo está mergulhada numa perda de popularidade. E que se as eleições fossem amanhã, eu arriscava a dizer que a Frelimo perdia. Daqui a 6 meses, o país vive de acontecimentos, não é? Também depende da maneira como a oposição se prepara, ou como nos preparamos. E porque politicamente a Frelimo está atravessando uma depreciação política muito séria, não é? Agora, mas também, quando eles aparecem a fazer algo que nós exigimos, não é? Temos que louvar, temos que elogiar, sim senhor. Não podemos só estar a condenar, não é? Este aparecimento do Presidente da República, para mim, foi embora fora do tempo, mas já é positivo. Agora, a outra questão também é a suspeição que eu tenho sobre este pedido, esta nota de pedido de quebra de imunidade emitido pelo Tribunal Supremo. Para mim, parece estar a preencher algum requisito que estava em falta, não é? Naquele processo de pedido de extradição, Chang. Parece estar para sustentar mais isso. Porque, na última audição, há receio de fuga do Chang. Não é? Há um receio de fuga. Receio de fuga por quê? Porque ele ainda detinha a imunidade parlamentar. Parece estar a preencher mais um requisito, porque imunidade é o privilégio de estar isento de algo a que os outros estão sujeitos. Quer dizer que
não havia garantias que ele voltando para Moçambique, não é? Voltava para a cadeia. Então, com isto aqui vai sustentar que sim, agora há quebra de imunidade, então ele volta na condição de detido. Parece estar a preencher esse requisito. Entendo que deve haver círculos diplomáticos, não é, que estão a tratar este assunto. É a minha presunção esta. A partir disto. E este elemento vai ser um impulso para aquele processo de pedido de extradição de Moçambique para aqui. Porque a própria nota faz menção que a liberdade, portanto, há perigo de ele perturbar a instrução do preparatório dos autos, ele estando em liberdade. É a nota que diz isso. Mas essa instrução preparatória, de que autos se trata? Trata-se de autos 1 PGR 2015. Não sei se está a perceber. Então, esse perigo de perturbar refere-se, faz menção a este processo interno daqui de Moçambique. Não faz menção ao processo que está decorrendo na África do Sul. Então, logo, é presunçoso que este seja um elemento para preencher algum requisito para a extradição do Chang. Isso me leva a pensar que ele será extraditado para Moçambique. A partir disso, dependendo do tribunal de Kempton Park. Agora, o que eu posso dizer mais é que as nossas instituições, tal como o Presidente da República se posicionou, deviam agir como tal. Porque até aqui, nos olhos do povo, é que não há separação de poderes. Não existe separação de poderes. Há interferência. Talvez houvesse aquilo que se chama interdependência de poderes. Era ao menos interferência. Há sobreposição de um poder sobre o outro. Agora, o Presidente da República devia pegar isso a peito e agir tal como ele disse na palavra. E digo mais, as dívidas, Moçambique está a pagar. É certo que o governo oficialmente não está a pagar, sim, senhor. Não há valores que já arremessou para os. Mas os moçambicanos estão a pagar a dívida por tabela. Não é? Porque a partir do momento que os produtos são caros, produtos alimentícios são caros, combustíveis são caros, não é? As portagens caras, não sei se está a perceber. Então nós estamos a pagar, porque o governo tem que fazer um exercício interno, não é? Para poder capacitar-se para a gestão do próprio Estado. Então este exercício passa automaticamente por começar a cortar algumas regalias dos funcionários, não sei se está a perceber, alguns direitos, começar a não contratar funcionários, por exemplo, este ano, não é? O Estado não vai contratar funcionários, que não seja professor ou enfermagem, por exemplo. Então, isso são efeitos da dívida. Não sei se está a perceber. Então, nós estamos a pagar. O que devia-se fazer aqui é que o governo tinha que encontrar formas. E eu digo mais, a comunidade internacional também está a errar num aspecto. Porque nós não somos todos Xangues. Todos nós, não. O povo moçambicano não é Xangue, todo o povo moçambicano. Porque se eles já fizeram essa detenção ao Xangue, já pegaram o processo, eles deviam aliviar o pedal. Não é? Deviam começar a apoiar Moçambique. Porque o pretexto foi este de que não havia evolução, não havia progressão no processo, não havia desenvolvimento nesse processo. O processo tendo atingido esse estágio das detenções, eles também deviam aliviar se é que estão para o povo. Mas senão eu vou começar. A questão aí que se coloca é que o assunto das dívidas não é Xang só. Aí está. Não, as 18 pessoas que estão lá não são o povo moçambicano. As 18 pessoas que estão lá, eu não estou, o São Martinho também não está. Então, as nossas famílias não estão. Moçambique não é composto de 18 pessoas. Então, tendo atingido este estágio do processo, é lícito que a comunidade nacional devia aliviar o pedal.
Muito bem. Vamos fazer mais um intervalo? Até já. Muito bem. Depois deste ofício de 24 de janeiro de 2019, emitido pelo Tribunal Supremo a pedir o levantamento de imunidade de Manuel Chang e a possível detenção, como é que fica a situação da extradição? Chang vem ou vai? Julião. Bom, isso vai depender muito daquilo que for a decisão que o Tribunal Sul-Africano vai tomar, tendo em conta os elementos presentes, que os apresentados pela contraparte, pelos Estados Unidos da América, que é o país que pediu a captura do Chang, e que era os argumentos que Moçambique está a usar ou vai usar neste momento para que um dos principais argumentos do processo que está em curso em Moçambique, que é o Chang, venha a Moçambique. Agora, mas já passa a haver um contrassenso. Aquilo que a Procuradoria-Geral da República fez e o Tribunal Supremo fez, não há assim uma ligação clara. A Procuradoria-Geral da República, segundo foi dito na África do Sul, teria pedido a extradição de Manuel Chang por causa de um processo de crime que está em curso relacionado com o caso dos subornos da construtora brasileira Odebrecht, o caso associado com o Lava Jato, e o Tribunal Supremo agora faz menção, portanto, de 6 crimes de que é indiciado, portanto, Manuel Chang, nomeadamente violação da legalidade orçamental, abuso de cargo de função, burla por defraudação, peculato, corrupção passiva de ato ilícito e branqueamento de capitais. Portanto, é um processo totalmente diferente daquilo que a PGR teria, portanto, socorrido para pedir a extradição de Manuel Chang. São, digamos, 2 sentenças para a mesma causa. Não sei, mas primeiro acho que corrigir a terminologia, se calhar, porque Moçambique e África do Sul não tem uma co-extradição. O que parece que a PGR fez foi pedir a transferência do Manuel Chang com base naquilo que acaba de dizer. Mas se calhar é preciso recordar que o processo, o ofício que nós ontem começou a circular, que dá indicações que o Tribunal Supremo enviou para a Assembleia da República a pedir a quebra de imunidade do deputado Chang, resulta de um pedido que foi feito, pelo menos aquilo que julgo saber, foi feito pela Procuradoria da República. Ou seja, é resultado do processo que já está em curso há esses 4 anos, que aparentemente estava parado, que não estava parado. Estava a correr os seus tempos normais, que nesta fase, ou feliz ou infelizmente, que muita gente quer fazer coincidir com aquilo que está a acontecer na África do Sul, até pode ser, até porque o Manuel Chang, segundo consta, é um dos arguidos principais. Pela primeira vez aparecer a saudar a intervenção do chefe de Estado, ou do governo, ou do chefe de Estado. Contrariamente aos 2 colegas que estão aqui, que recorrentemente, durante vários meses ou anos, tiveram a exigir que o chefe do Estado pronunciasse e dissesse alguma coisa. E hoje aparece e diz que não disse nada, porque não há novidade. Como quem que dissesse que se tivesse pronunciado há 6 meses, teria havido novidade. Então, tem que deixar de ser de politiquices e sermos mais responsáveis acima de tudo e começarmos a ver as coisas com olho de ver. Ok, Gundar, rapidamente antes do intervalo. Muito obrigado. Meu caro, o que nós dissemos aqui, não dizemos que o chefe do Estado não falou. Dizemos que o chefe do Estado disse, mas disse aquilo que todo mundo já pensava que era o que podia dizer, porque não é novidade o que disse. A novidade qual é? Quando esteve no informe agora anual dentro da Assembleia, disse a mesma coisa, que questões das dívidas ocultas eram difíceis, levariam tempo, que a Justiça devia trabalhar. Aí onde estamos a dizer, se hoje o chefe do Estado falasse, infelizmente, tanto a Procuradoria, como estava a dizer o Sr. Mabote, que a comunidade internacional deve
A Procuradoria da República até hoje só fala o Xangue porque Xangue foi capturado pela Interpol na África do Sul. Os 18 nomes, por que não consegue citar? Quando foi o caso dos aeroportos, nós vimos aqui os ministros, antigos ministros, a serem citados logo os seus nomes, mas até hoje a Bushir tem dificuldade de nos dizer as outras pessoas que fazem parte dessa lista de 18. Quem são? Começamos a nos acusar um pelo outro, vamos nos apontando o dedo, o outro diz que eu não faço parte. Não sabemos quem não. É preciso que a Procuradoria não esconda isso. Porque essa forma de esconder, se o Xangue estivesse aqui até hoje, também não saberíamos que o Xangue faz parte. A segunda questão aqui é, essa coisa do Tribunal Supremo, aquela carta tem que ser devolvida à Assembleia da República, tem que devolver, porque o artigo 173 não faz menção à imunidade. Na atual, depois da revisão pontual da Constituição da República, está no artigo 174. Então não faz sentido receber aquela carta e usar. A mesma Assembleia da República, o Secretariado da Assembleia da República, faz uma carta e manda a senhora Presidente assinar, com data de 24, um encontro de 29 de janeiro, com uma data de 24 de fevereiro, quer dizer, do mesmo ano. Que brincadeiras são essas? Estão a correr para onde? A questão é uma questão off em Moçambique, se quisessem julgar o Xangue. O meu colega que vinha aqui no painel, o Muxanga, foi detido, era membro do Conselho de Estado, tinha imunidade, saía da reunião do Conselho de Estado com o presidente Guebuza, deteram, levaram a BO, eu persegui atrás do Muxanga, andamos a gritar que tinha imunidade, alguém havia quebrado essa imunidade. Vamos fazer um intervalo, até já. Estamos na reta final do Resenha Semanal. Gundana, depois do 6º Congresso da Renamo, há remodelações. Parece que os apoios que já tinham sido formados para certos candidatos acabaram, portanto, tendo implicações ou influência na configuração política da Renamo. O que é que tem a dizer? Nada disso. Este foi um dos congressos, talvez as pessoas falem mais do caso de comissão política, onde estava a deputada, chefe da bancada da RNAMO, a doutora Ivone Soares. A doutora Ivone Soares é presidente da Liga Nacional da Juventude e tem assento permanente na comissão. Independentemente de ser membro, todos os presidentes das ligas, 2 ligas que nós temos, e temos o presidente da Associação dos Combatentes da Luta pela Democracia, fazem parte por inerência de serviço da comissão política. Praticamente ela está dentro da comissão política. A única coisa que perde é o direito, talvez, se houver necessidade de voto, mas está lá para dizer o que tem que dizer, do mesmo jeito que o secretário-geral do partido tem direito de assento na comissão política. Não há muita remodelação. Sim, havia necessidade de incluir esta comissão política. A anterior comissão política eram 11 pessoas. E a Zona Sul tinha apenas uma representação na anterior comissão política. Hoje, toda a Zona Sul, cada província tem um representante dentro da comissão política. É uma inovação. Do mesmo jeito, o nosso Conselho Nacional tinha 100 membros e 120, aumentando alguns mandatos para a Zona Sul, que eram muito estrangulada. Tínhamos províncias apenas com 3 mandatos contra 10, 15, 20 das outras províncias. Então, houve mais inclusão, não houve retirada de ninguém, nem se olhou a questão de apoios ou não apoios. Claro que nem todos devem caber dentro da comissão política. Também o direito de propor o que acontece, o presidente eleito não impõe, propõe ao Conselho Nacional as pessoas que podem fazer parte da comissão política. Coube ao Conselho Nacional, que inclui a todos, até os candidatos que concorreram no processo, de aceitarem ou não aquela proposta. Tinham todo um espaço de votar contra ou votar a favor desses mesmos elementos. Estamos a dizer aqui, não há exclusão, estamos mais unidos e coesos, com certeza de que o processo foi mais transparente possível, incluiu as mais diversas pessoas que foram e estiveram e concorreram. As províncias fizeram eleições internas separadas para eleger os membros ao Conselho Nacional e essas pessoas foram por lá, ninguém meteu o dedo nisto, para dizer-nos que não há nenhuma exclusão. As pessoas que pensam assim, não é fácil, somos milhões de membros,
éramos mais de 1000 pessoas Muito para bem, tirar muito bem, 14 Gundano. pessoas. É sempre uma Muito bem, Gundano, muito dificuldade. obrigado. Julião Ronaldo, qual é a percepção que tem em relação a este assunto? Apesar da semana passada termos, pessoalmente, ter saudado a eleição do Suf Mamad e o fato de Arnam finalmente ter realizado o primeiro congresso democrático, não há dúvidas que houve purga na comissão política, que era mesmo aos elementos que apoiaram a candidatura do Elias Jacama, porque caso contrário teremos aqui em coincidência demais, porque refiro-me exatamente a Ivone Soares, que era a arquiteta da candidatura do Elias Jacama, estará na comissão política como convidada. E não é mesmo da comissão política. E, acima de tudo, nós sabemos de muitas histórias que aconteceram lá em relação ao processo. Mas, de todas as formas, fica a questão. A Arnamo com o Suf Mamad não será, se calhar, a mesma aquela que tinha sido arquitetada pela deputada Ivone. E, mais do que isso, eu tenho reserva em relação ao que sucedeu. Há um congresso, há a eleição do presidente e não há a eleição do secretário-geral. É, no mínimo, estranho. E espero que nos próximos tempos, e isso é prova de que a Arnam ainda não está preparada para esse processo, mas é bem-vindo ao mundo democrático e esperamos que com essa experiência, que é a primeira, que cresça e depois possamos ter uma Arnam renovada. Sr. Miguel, rapidamente mesmo para fechar. Não, eu só queria... Primeiro, eu disse, para benzer o Congresso da Arnamo, mas a Arnamo não pode dormir na sombra da bananeira, não é? Confiando que as dívidas ocultas vão votar pela oposição. As dívidas ocultas não votam. São uma ventania. Jogar a favor do vento não é o vento que mete a bola na baliza. É a inteligência do homem que tem que direcionar a bola para a baliza. Então, não se pode confiar muito nessa coisa de dívidas ocultas. Pode ser um fenômeno volátil, passageiro. O que se tem que fazer é uma estratégia consentânea, não é? Bem estudada, que é para ver se a oposição tem outros resultados. Porque, para mim, uma oposição responsável tem um... não é? É mais ou menos isso. Mas, só posso, talvez para mim, finalizar. Quando o colega falou de Nampula, quem está a governar Nampula é Renan, por isso eu lhe respondi. Agora, nós não temos nada guardado. A questão de que nós temos... Eu agradecia que não prolongássemos esse assunto. Porque tá bom, mas ok. Nós temos... Hoje viemos assim, para falar sobre dívidas ocultas, alguns chamam de dívidas periféricas, outros chamam de dívidas comerciais não declaradas, estamos a falar da ou Renamo. dívidas ilegais ou inconstitucionais. Esse é o assunto. Mas o que eu penso sobre esse assunto diga. é que esses dois, não é? Deviam ter um tempo, vamos dar um espaço, depois daqui, para eles se encontrarem. Mas deixa só Miguel. Porque, na verdade, nós temos 10 dias, naturalmente. 10 dias depois do nosso congresso. Foi a 17. Terminou 18 de manhã, às 4 horas. Está bem. De 18 para hoje, 27, estamos aproximadamente 9 dias, por aí 10 horas. Então ainda vão tratar do Estamos assunto a de Nampula, trabalhar né? muito, de Mas facto. o que eu disse é que a cidade está suja. Isso é que é um fato. A cidade não... Os entretanto, o que vem depois, nós agradecemos que a cidade volte a ficar limpa. Eu mas não vou gostar. O fato é que a cidade hoje está suja e os nampulenses reclamam que a cidade não está limpa. Eu não vou gostar vejo sempre como um servir de um separador de não vocês vejo isso aqui. como um problema. Não é? Eu não quero ser Se me dissesse que não está suja, tudo bem. Outro Mas eu dia não vou mentir. deixar que Estou a você se dizer que a aproxime. cidade está suja. Isto é um fato. E eu agradeço que na vossa dispensa haja maquinarias que nos próximos dias vão fazer alguma limpeza. Isto já é muito bom. Muito obrigado. Lamento E assim muito. termina a resenha semanal. Assim que nos acompanhou, votos de continuação de um ótimo domingo. Até a próxima.